Vamos à Ilha de Páscoa. Ali, gigantescos homens de pedra, erguidos por uma civilização de origem desconhecida, guardam os segredos da ilha como silenciosas sentinelas. No meio do Oceano Pacífico, a quase 4.000 quilômetros do continente sul-americano, a Ilha de Páscoa pertence hoje ao Chile, mas seus enigmas atraem a curiosidade de todo mundo. Uma ilha perdida no meio do Pacífico. Viajar para lá é como entrar numa máquina do tempo. Voltar para uma época de lendas e mistérios, para imagens de sonho. A Ilha de Páscoa sabe receber seus visitantes. Já no aeroporto, muitas flores e música. Quem vem até aqui quer conhecer o maior museu ao ar livre do mundo. Essa enorme cabeça de pedra é um moai. Na Ilha de Páscoa existem mais de 600. Eles guardam muitos segredos. Não se sabe como eles foram colocados aí. A lenda diz que foi com uma força espiritual, chamada mana. Alguns acreditam que foram extraterrestres. A ciência busca uma resposta. Há 30 anos atrás, o professor norueguês Thor Heyerdahl começou aqui, nesse lugar na praia de Anaquena, a primeira escavação arqueológica da Ilha de Páscoa. E exatamente aqui, onde estamos pisando agora, foi o seu primeiro acampamento. Nessa antiga foto, o professor Thor mede a cabeça de um moai, ajudado pelos habitantes da ilha. Ele ficou conhecido no mundo inteiro quando atravessou o Pacífico nessa balsa, a Kon-Tiki, e provou que era possível ir do Peru à Polinésia apenas com a ajuda do vento e das correntes marítimas. Assim podem ter chegado os primeiros habitantes de Páscoa. Na ilha, o professor encontrou esculturas muito parecidas com as do antigo Peru, de uma época anterior aos Incas, e conseguiu que um grupo de pascuenses levantasse uma delas usando uma técnica primitiva, amontoando pedras com a ajuda de 2 alavancas de madeira e cordas. Professor, o fato que um grupo de pascuenses tenha conseguido levantar isso explica o mistério da Ilha de Páscoa? Uno de los misterios, sí, porque aquí son muchos problemas, pero uno está cómo es posible para una población sin la técnica moderna de alzar un peso grande como este. 20 toneladas, né, professor? Sí, más o menos 20 toneladas. Antes estaba muy bajo allá, transportaba hasta esta parte y se enlevó solamente con piedras y 2 palos grandes. 12 personas en 18 días. Para que los centímetros, por lo menos. Há séculos que um colosso de 10 toneladas, um moai, estava instalado aqui. Graças à técnica descoberta por um engenheiro tcheco e experimentada agora pelo professor Thor, a lenda se comprovou. Os moai caminham com os seus próprios pés. Professor, você pode explicar como foi essa experiência para trazer esse moai esses metros? Este estaba con cuerdas nada más, ¿no? 2 arriba, una hasta este lado, otra hasta el senso contrario. El sistema es que las personas, estaban aquí 5 personas con una cuerda, ¿no? Que alzaba esta parte del moai afuera terra y un otro grupo con cuerda allá tornaba el moai así y caminaba en esta manera. Adelante. El sitio original estaba aquí.
estaba aquí. Y de aquí hasta allá caminaba en esta manera, ¿no? Vulcão Rano Raraku. Aqui nasceram os homens de pedra. Eles eram esculpidos diretamente na rocha. Os moais se parecem, mas cada um tem uma história. Esse, por exemplo, é o mais antigo deles, segundo a lenda, no tempo em que os pascuenses ainda não sabiam esculpir o pescoço. Mas a principal descoberta parece ter sido a desse moai aqui, pelo professor Thor. Além dele ter os traços completamente diferentes, inclusive barba, ele está sentado sobre os calcanhares, exatamente como as grandes esculturas em pedra do período pré-incaico. As primeiras escavações, no entanto, revelaram muitos outros mistérios sobre os moai. Por exemplo, de que todos eles têm corpos que estavam enterrados pelo tempo. Alguns com desenhos no peito, como esse, que tem um barco. Esse é o maior moai em construção. Ele tem 22 metros e meio de comprimento. Os seus escultores estavam seguros de que iam poder transportá-lo. Mas continua a pergunta: por que tudo isso aqui foi abandonado? A tradição tem uma resposta. Quem nos conta é o presidente do Conselho de Chefes das Tribos Pascuenses, Alberto Otos. Tudo que ele sabe, aprendeu com os mais velhos. Hay muchas razones por el cual se abandonaron todo esto. Segundo a lenda, havia uma feiticeira que fazia os moai caminharem sobre os próprios pés. Humana, uma força espiritual. Um dia ela se zangou, porque não lhe deram uma parte de uma lagosta que tinha sido pescada. Ela então ordenou aos moai que caíssem. Outro motivo é que muitos moai foram tombados durante as guerras entre as tribos, como vingança. O fato é que até chegarem nos vários santuários à volta da ilha, o caminho dos moai era longo. Alguns tinham que percorrer 12 quilômetros. Muitos ficaram pela estrada. A Ilha de Páscoa é cheia de mistérios. Nos penhascos, imensas cavernas serviram de casa e esconderijo. Mas também abrigaram estranhos rituais. Essa caverna, por exemplo, tem um nome curioso: Caverna do Come-Homem. Segundo a lenda, aqui se praticava o canibalismo. Nas paredes cobertas de pinturas, imagens do homem-pássaro, semideus que possuía humana a força sobrenatural. Quando não era pela ação da natureza, o próprio homem construía suas cavernas, como essa daqui, que por uma questão de segurança, a entrada é bem pequena e tem que entrar assim. No escuro, é mais fácil ir tateando com o pé. Os antigos habitantes viviam em casas de pedra como esta. Na parede, a pintura do deus Makmak. A paisagem da ilha não dá ideia do mundo subterrâneo de Páscoa. Só quando se vê um pascuense caminhando e desaparecendo de repente, pode-se ter certeza. Ele entrou numa caverna, às vezes invisível para quem não conhece. A sensação ao entrar é muito estranha. Parece que estamos voltando no tempo, invadindo um lugar sagrado. Os ossos eram guardados como um tesouro. Eles acreditavam que a força das pessoas se mantinha nos ossos. Quem está nos acompanhando nessa visita é o Marcelo Pom, um pascuense descendente dos Ranaueepe, os orelhas compridas. Por sinal, basta olhar no seu rosto que se vê a semelhança de traços com os próprios moais. Marcelo, quem é essa caveira? Essa caverna era ocupada antigamente pelos homens que vinham se esconder durante as guerras, entre as tribos dos Ranaueepe e os Ranau Momoro.
ou seja, os orelhas compridas e os orelhas curtas. Ele explicou que aqui ainda há ossos, porque os velhos vinham morrer na caverna da família, por tradição. No sé, un poco extraño de pensar que antiguamente habían nuestros ancestros aquí, como por ejemplo conversando aquí mismo.